A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 20 e o versículo 11. Jeremias, capítulo 20 e o versículo 11. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Porém o Senhor está comigo, como um valente e terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente, e terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim e para você nessa tarde, meus irmãos, que os meus e os teus perseguidores, meus irmãos, vão ser confundidos, meus irmãos. Deus nessa tarde está confundindo os meus e os teus perseguidores, meus irmãos, para que Ele venha deixar você em paz, meus irmãos. Deus vai confundir eles, meus irmãos. Deus vai fazer com que eles venham brigar entre eles mesmos, meus irmãos. Que venha ter uma briga entre eles mesmos. Que eles mesmos venham brigar um com outros, meus irmãos. Para que venha deixar você em paz, meus irmãos. Porque quando Deus levanta você, meus irmãos, para fazer a obra de Deus, para fazer a obra, né, dele, muito se levanta contra mim, contra você, meus irmãos. Sem causa, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que não querem fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Mas quando Deus levanta você para fazer a vontade dele, e que você estamos fazendo a vontade de Deus, meus irmãos, muitas pessoas se levantam para nos perseguir, para nos caluniar, para nos defamar, meus irmãos. Sem causa, meus irmãos. Quando eu e você estamos fazendo a vontade de Deus, meus irmãos, quando você são uma mulher, homem de Deus, a gente arruma muito inimigo, a gente arruma muito perseguidor, meus irmãos. Porque pessoas que não querem nada com Deus, que não querem compromisso com Deus, mas não querem que você tenha, meus irmãos. Pessoas que não querem fazer a obra de Deus, mas não querem que você faça, meus irmãos. Mas só que Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer, meus irmãos, que os meus teus perseguidores, meus irmãos, vão ser confundidos, meus irmãos. Vão ser envergonhados, meus irmãos. Porque comigo, com você, meus irmãos, ninguém pode mexer não, meus irmãos. Porque você temos dono, meus irmãos. E você tem dono, meus irmãos. E ninguém está mexendo nenhum ungido, nenhum escolhido. Ninguém está mexendo em quem Deus escolheu para fazer a obra dele. Fica por isso mesmo não, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, meus e teus perseguidores, meus irmãos, vão brigar entre eles, meus irmãos. Porque Deus é na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque quando Deus levanta você para fazer a obra dele, meus irmãos, são muitos que se levantam para nos perseguir, meus irmãos. Para nos caluniar. Sem causa, meus irmãos. Só porque vocês são uma mulher e um homem de Deus. Aí tem muitos que estão numa amassada, tá num pecado, tá na sujeira. Aí quando vê que vocês estamos limpos, não aceita, meus irmãos. Mas tem que aceitar, meus irmãos. Porque quem escolheu a minha, você foi Deus. Quem nos chamou foi a minha, você foi Deus, meus irmãos. E eu e você só queremos adorar, fazer a vontade de Deus. E quem não quer, meus irmãos, fazer a vontade de Deus, quer atrapalhar que você venha fazer. Porque tem muitos que não quer fazer, meus irmãos, mas quer impedir que você venha fazer. E Deus não vai permitir, meus irmãos, que ninguém venha impedir o que ele tem na minha tua vida. Deus não vai permitir que ninguém venha atrapalhar, né? Que eu e você venha fazer a obra dele. Porque Deus quer você fazendo a obra dele, meus irmãos. E tem muitas pessoas que querem atrapalhar, quer impedir que você venha fazer a obra de Deus. Mas só que Deus não vai permitir, meus irmãos. Porque o que Deus tem na minha tua vida, ninguém pode impedir, meus irmãos. Porque o que Deus tem na minha tua vida vai se cumprir, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham uma boa tarde.